Hoje vamos explorar um tema de extrema relevância e urgência: os 10 piores furacões da história. Prepare-se para uma jornada que revela os impactos devastadores dessa força da natureza, que não só causaram perdas materiais imensas, mas também mudaram vidas para sempre. É crucial que estejamos cientes desses eventos, pois a compreensão da força e dos danos potenciais dos furacões nos ajuda a nos prepararmos e a tomarmos medidas preventivas. Então, antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like neste vídeo. Esse simples gesto ajuda a disseminar o conhecimento e a conscientização, e ajuda no nosso canal também. Agora, vamos pro vídeo. Furacão Katrina. Esse furacão atingiu a costa dos Estados Unidos em agosto de 2005. É lembrado como um dos desastres naturais mais devastadores da história americana, com ventos que ultrapassaram 280 km/h. Katrina se intensificou rapidamente, tornando-se um furacão de categoria 5. Sua trajetória destrutiva levou à inundação de Nova Orleans, onde o sistema de diques falhou, resultando em 80% da cidade submersa. A cena era apocalíptica: pessoas presas em telhados, abrigos improvisados e uma luta desesperada por suprimentos básicos. O impacto foi devastador, com mais de 1.392 vidas perdidas e milhares de deslocados. A resposta do governo foi amplamente criticada, revelando falhas na preparação e na gestão de emergências. O caos nas ruas, a falta de comunicação e a luta pela sobrevivência tornaram símbolos da tragédia. Katrina não apenas destruiu casas, mas também desmantelou comunidades inteiras, deixando cicatrizes profundas que ainda são sentidas hoje. O furacão Maria, que devastou Porto Rico em setembro de 2017, é uma das tempestades mais destrutivas da história da ilha, com ventos que atingiram 280 km/h. Maria se intensificou rapidamente, tornando-se um furacão de categoria 5. Sua passagem deixou um rastro de destruição, com árvores arrancadas, telhados destruídos e comunidades inteiras devastadas. A ilha ficou sem eletricidade e a falta de água potável se tornou uma crise humanitária. As imagens de Porto Rico após a tempestade eram chocantes. Ruas inundadas, casas em ruínas e pessoas desesperadas em busca de ajuda. O sistema de saúde entrou em colapso e a resposta do governo foi amplamente criticada, revelando a fragilidade da infraestrutura da ilha. Estima-se que milhares de vidas foram perdidas, com muitos casos não contabilizados. A luta pela recuperação foi longa e difícil, com a população enfrentando não apenas os danos físicos, mas também o trauma emocional. Furacão Harvey, que atingiu o Texas em agosto de 2017. É lembrado como um dos furacões mais devastadores, com ventos de até 260 km/h. Harvey se transformou em um furacão de categoria 4. Mas o que realmente o tornou notório foram as chuvas torrenciais que se seguiram. Em apenas 4 dias, algumas áreas do Texas receberam mais de 1.500 milímetros de chuva, resultando em inundações catastróficas. As imagens de Houston, uma das cidades mais afetadas, mostravam ruas transformadas em rios, carros submersos e pessoas sendo resgatadas de telhados. A cena era de desespero e heroísmo, com vizinhos ajudando uns aos outros em meio ao caos. Mais de 30 mil pessoas foram forçadas a buscar abrigo em centros de evacuação, enquanto as equipes de resgate lutavam contra as águas em busca de sobreviventes. O impacto econômico foi colossal, com danos estimados em mais de 125 bilhões de dólares. Harvey não apenas destruiu casas, mas também desmantelou comunidades inteiras, deixando cicatrizes profundas. A resposta da comunidade, no entanto, foi inspiradora, com voluntários se unindo para ajudar na recuperação. Furacão Irma, que se formou em setembro de 2017, foi um dos furacões mais poderosos registrados no Atlântico, com ventos que chegaram a 297 km/h. Irma se tornou um furacão de categoria 5. Ele começou sua trajetória devastadora nas ilhas do Caribe, atingindo lugares como Barbuda e Saint Martin. As imagens mostravam casas destruídas, árvores caídas e comunidades inteiras devastadas. Quando Irma se aproximou da Flórida, as autoridades alertaram sobre a gravidade da situação. Isso levou a uma das maiores evacuações da história, com milhões de pessoas deixando suas casas em busca de segurança. As estradas ficaram congestionadas e muitos abrigos ficaram lotados, enquanto as pessoas tentavam escapar da tempestade. Quando Irma finalmente atingiu a costa da Flórida, causou danos massivos. As inundações foram severas, com ruas se transformando em rios. Muitas áreas ficaram sem eletricidade, e os serviços de emergência tiveram dificuldades para responder a todos os chamados. O impacto financeiro foi enorme, com danos estimados em mais de 50 bilhões de dólares. Após a tempestade, a recuperação foi um desafio. Muitas pessoas perderam suas casas e precisaram de ajuda. Furacão Sandy foi um ciclone tropical que afetou Jamaica,
Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana e alguns estados da costa leste dos Estados Unidos, entre eles Nova York e Nova Jersey. Sandy começou como uma tempestade tropical no Caribe, mas rapidamente se intensificou, tornando-se um furacão de categoria 3. Quando chegou à costa, trouxe ventos fortes, chuvas intensas e uma enorme maré de tempestade. As imagens de Nova York e Nova Jersey após a passagem de Sandy eram impressionantes. Muitas áreas ficaram submersas, com ruas e casas inundadas. A famosa costa de Coney Island foi severamente danificada e a energia elétrica foi cortada em milhões de lares. O sistema de transporte público de Nova York parou e as pessoas ficaram presas em suas casas, enfrentando a falta de eletricidade e suprimento. O impacto econômico foi colossal, com danos estimados em mais de 70 bilhões de dólares. Mais de 100 pessoas perderam a vida devido à tempestade, e muitas comunidades enfrentaram longos períodos de recuperação. Furacão Andrew, que atingiu a Flórida em 1992, é lembrado como um dos furacões mais destrutivos da história dos Estados Unidos. Andrew começou como uma tempestade tropical nas Bahamas e rapidamente se intensificou, alcançando a categoria 5, com ventos que chegaram a 280 km/h. Quando chegou à costa da Flórida, causou danos massivos em áreas como Homestead e Miami. As imagens de destruição eram impressionantes. Muitas casas foram completamente destruídas e árvores foram arrancadas do chão. A força do furacão deixou milhares de pessoas sem abrigo e sem eletricidade. O impacto foi tão grande que algumas comunidades levaram anos para se recuperar. Andrew causou danos estimados em mais de 26 bilhões de dólares e resultou na morte de 65 pessoas. A resposta ao furacão foi um ponto de discussão. As autoridades enfrentaram críticas pela falta de preparação e pela lentidão na ajuda às vítimas. Andrew não foi apenas uma tempestade poderosa, ele mudou a forma como os furacões são monitorados e como as comunidades se preparam para desastres naturais. Furacão Camille atingiu a costa dos Estados Unidos em agosto de 1969. É lembrado como um dos furacões mais poderosos da história. Camille começou como uma tempestade tropical e rapidamente se intensificou, alcançando a categoria 5, com ventos que chegaram a 280 km/h. Quando chegou à costa do Mississippi, trouxe destruição em larga escala. As imagens de devastação eram chocantes. Camille causou inundações massivas, com algumas áreas recebendo mais de 600 milímetros de chuva em apenas 12 horas. Muitas cidades foram praticamente destruídas. As ondas do mar chegaram a 7 metros, arrastando casas e barcos para o interior. O furacão resultou na morte de mais de 250 pessoas e deixou milhares de desabrigados. A resposta ao furacão foi desafiadora, pois as equipes de resgate enfrentaram dificuldades devido à destruição generalizada. A recuperação levou anos e muitas comunidades tiveram que recomeçar do zero. Furacão Rita, que se formou em setembro de 2005, foi o ciclone tropical mais intenso já registrado no Golfo do México e o quarto furacão mais intenso do Atlântico. Um furacão de categoria 5 com ventos que chegaram a 285 km/h. Quando se aproximou da costa do Texas, as autoridades estavam em alerta máximo, especialmente após a devastação causada pelo furacão Katrina, apenas algumas semanas antes. As imagens da evacuação em massa eram impressionantes. Milhões de pessoas deixaram suas casas, criando longas filas de carros nas estradas. A situação ficou caótica, com muitos enfrentando horas de espera para sair da cidade. Quando Rita finalmente atingiu a costa, trouxe chuvas intensas e inundações. Mas, surpreendentemente, os danos foram menores do que o esperado, principalmente devido a uma mudança na trajetória do furacão. No entanto, Rita ainda causou danos significativos, danificando muitas casas. O impacto econômico foi grande, com perdas estimadas em mais de 12 bilhões de dólares. Furacão Alan, que se formou em agosto de 1980. Foi um furacão raro e extremamente poderoso, também de categoria 5 com ventos que chegaram a 305 km/h. Ele percorreu um longo caminho afetando várias ilhas do Caribe antes de atingir a costa do Texas. As imagens de destruição em lugares como a República Dominicana e o México eram impressionantes. Allen causou inundações severas e deslizamento de terra, deixando muitas comunidades devastadas. As ondas do mar destruíram casas à beira-mar. O furacão resultou na morte de mais de 250 pessoas e causou danos estimados em mais de 1,5 bilhão de dólares. Quando Allen finalmente chegou ao Texas, a intensidade já havia diminuído, mas ainda trouxe ventos fortes e chuvas pesadas. Muitas cidades enfrentaram inundações e quedas de árvores. Furacão Mitch, que se formou em outubro de 1998. Foi um dos mais destruidores ciclones tropicais do Oceano Atlântico já visto.
As imagens de destruição em países como Honduras e Nicarágua eram chocantes. Em algumas áreas, as chuvas chegaram a 1.500 milímetros, o que resultou em rios transbordando e cidades inteiras sendo submersas. Muitas comunidades foram devastadas, com milhares de casas destruídas e estradas cortadas. O furacão resultou na morte de mais de 19 mil pessoas e deixou milhões desabrigados. A resposta ao furacão foi desafiadora, pois as equipes de resgate enfrentaram dificuldades devido à destruição generalizada. A ajuda internacional foi crucial, com muitos países enviando suprimentos e equipes de socorro. A recuperação levou anos e as comunidades tiveram que recomeçar do zero. Chegamos ao final do vídeo. E aí, o que você achou dos 10 piores furacões da história? Neste vídeo, testemunhamos a força devastadora da natureza e a importância da preparação, da resposta rápida e da união em tempos de crise. É fundamental que continuemos a compartilhar essas histórias e a conscientizar as pessoas sobre os riscos que os furacões representam. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as novidades. É isso, pessoal. Até a próxima.